Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos lá, sexto ano, para mais uma das nossas aulas online. Então, aí, fiquem atentos ao módulo 4, a partir da página 176. Nós vamos começar a falar sobre algumas civilizações do Oriente Médio. E aí, nós vamos falar das grandes civilizações: Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, persas. Mas, para iniciar, nós começaremos a falar da Mesopotâmia, tá? Então, vamos lá. Mesopotâmia em grego, galerinha, significa terra entre rios. A Mesopotâmia recebeu esse nome por ela estar banhada entre os rios Tigre e Eufrates. A região da Mesopotâmia, atualmente, hoje, né, está localizada o Iraque, a Síria e o Kuwait. Olha aí no mapa. Então, aqui, ó, toda essa região, certo? Era a antiga Mesopotâmia. Então, você tinha uma parte da Síria, todo o Iraque e uma parte do Kuwait. Então, nós podemos destacar também aí, ó, que essa região formou o crescente fértil, por estar banhada pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Uma região, né, na verdade, muito favorável à prática da agricultura, ok? E como a gente sabe, né, isso não é novo, a gente sabe que para esse homem se sedentarizar, ele precisava estar próximo de um rio, ok? Então, para a prática da agricultura, o homem precisava de água, né? Para que ele pudesse sobreviver, né? A água é muito importante. Então, o homem foi se sedentarizando próximo a rios importantes e aí foi dando início ao surgimento das primeiras cidades e as formas de escrita, que é o que nós vamos ver aqui na Mesopotâmia, tá? Então, esse homem sai, né, dessa ideia aí de caminhar, que a gente viu na pré-história, né? Vivia sempre à procura de alimento. Então, quando esse homem aprende a agricultura, ele está próximo de um rio, ali ele se sedentariza e ele começa realmente a, né, crescer ali naquela região, até que aparecem as primeiras cidades, as formas de escrita, e nós vamos ver aí alguns povos que moraram na região da Mesopotâmia a partir de agora, tá? Então, na região, na Mesopotâmia, não tinha um país centralizado. Na verdade, vários povos se estabeleceram na Mesopotâmia. Entre esses povos, a gente vai destacar os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus, tá? Então, assim, a gente não pode dizer que era um país centralizado, não. A gente diz que ali foram se estabelecendo vários povos e nós vamos destacar no nosso conteúdo esses 4 povos que viveram na região da Mesopotâmia. Então, olha aí no mapa, né? Esse mapa mostra aqui, ó, a partir da legenda, as principais cidades-estados, que nós vamos falar também, cidades-estados da Mesopotâmia, ok? Nós vamos falar também sobre os primeiros assentamentos, os locais, né, onde foram encontrados vestígios mais antigos. Então, você vê aqui, ó, Babilônia, Acádia, os povos acádios, né? Eridu, Uruk, certo? Cidades importantes, ok? Então, cada linha aqui representa uma informação, a partir da legenda vocês conseguem se atualizar. Essa cor verde são os Império Babilônico de Hammurabi, e a laranja, Império dos Acádios e cidades principais. Aspectos geográficos. O que a gente pode falar sobre a geografia da Mesopotâmia? Como eram essas terras ali? Então, a Mesopotâmia ela tinha 2 áreas diferentes, 2 áreas distintas. Ao norte, que era a região da Assíria, a Mesopotâmia era uma região mais árida, montanhosa, né, com planaltos e montanhas.
E ali a base econômica do povo era o pastoreio, ok? Então, ao norte nós tínhamos uma região árida, montanhosa, e era uma região onde o povo praticava muito o pastoreio. Ao centro-sul, você já tinha outro aspecto geográfico, né? O centro-sul, a caldeia, você tinha uma região mais fértil, né? Por conta das enchentes dos rios. Então, os rios ultrapassavam a sua, né, área e acabavam enchendo, né, a terra de humus, né, e a terra ficava ali fértil. Então, ela passava do seu limite. Então, essas terras, quando eram banhadas, né, pelas águas dos rios, elas eram inundadas, as suas margens ficavam ali bem fértil, né, e favorecia a prática da agricultura. Então, a margem do rio saía do seu limite normal e acabava ali deixando aquelas terras férteis, boas para a prática da agricultura. Então, eles, com o tempo, aprenderam a controlar as águas dos rios, de forma que eles começaram a construir diques e começaram a abrir canais de irrigação. Então, eles começaram a aproveitar as águas dos rios e levar essas águas para outras áreas, né? E dessa forma, eles poderiam plantar também em regiões mais distantes, porque eles levavam a água do rio para outras regiões a partir dos canais de irrigação. Então, eles também criaram técnicas para o cultivo da terra, melhoraram, né? Eles começaram a se organizar em cidades-estado independentes, não eram cidades-estados que dependiam uma da outra, elas eram independentes, cada um com seu governo. E as cidades, elas eram lideradas por um chefe militar, que era um representante, ele representava também o deus local. O primeiro povo que nós vamos falar ali, que habitou a região da Mesopotâmia, é os sumérios, tá? Os sumérios, ali por volta de 3.500 anos antes de Cristo a 2.300 anos antes de Cristo, habitaram a região da Mesopotâmia. Então, eles fundaram cidades com governos independentes. Então, os sumérios, eles fundaram algumas cidades como Ur, Uruk e Lagash, tá? Elas eram denominadas cidades-estado. Cada cidade ela era governada pelo patesi, que era uma espécie de um rei sacerdote, e também tinha um conselho de anciãos. O patesi, ele possuía o poder político, religioso e militar. Então, uma coisa também que a gente precisa destacar é que os sumérios, eles desenvolveram aquela escrita que nós já falamos, que é a escrita cuneiforme. Era uma escrita feita sobre uma argila mole, e essa escrita, né, era feita com um estilete em forma de cunha. E o que essa escrita registrava? Ela registrava os animais e quantidades produzidas de cereais e impostos. Então, tudo que era produzido, a quantidade de animais, os impostos eram registrados por meio da escrita cuneiforme. Depois, essa escrita também passou a ser utilizada para exaltar, glorificar os feitos dos reis, né? O que os reis faziam, as vitórias nas guerras. Então, também era registrada por meio da escrita cuneiforme. Bem, acredita-se também, galerinha, que foram os sumérios que inventaram a roda, tá? Eles foram os inventores da roda, e isso possibilitou o transporte de mais coisas em menos tempo, ok? Aí nós vamos falar do segundo povo ali que habitou a região, os babilônios, ali por volta de 2000 a.C. a 1600 a.C. Então, do deserto da Arábia, os babilônios, eles se fixaram na região de Acade e transformaram Babilônia na capital de seu império. E ali, eles estabeleceram o primeiro império babilônico. Por que primeiro? Porque a gente vai ter um segundo império, tá? Então, a gente tem ali, na Babilônia, o primeiro império, mas nós vamos ter o segundo império babilônico também. Vamos falar mais adiante. Então, o rei mais importante do primeiro império babilônico foi Hammurabi.
Por que ele foi tão importante? Porque podemos destacar o reinado de Hammurabi? Porque ele expandiu as fronteiras do Império, do Golfo Pérsico até o norte da Assíria, e também ele foi o responsável por criar o primeiro código jurídico escrito, chamado Código de Hammurabi. Nele, o rei estabeleceu o princípio de talião, que determinava que o castigo do criminoso deveria ser equivalente, igual, né, ao crime cometido. Então, era um princípio muito que ficou famoso pela regra do olho por olho, dente por dente. Então, o criminoso deveria receber o mesmo castigo, né, que a vítima, né, foi acometida. Então, por exemplo, se alguém furasse o olho, né, de um homem livre, quem praticou esse crime também teria o olho furado, vazado, né? Vazar, furar. Se o criminoso partisse o osso de um homem livre, ele também teria o osso dele partido. Ok, gente? Então, agora, esse código, ele não prezava só pela questão, né, dos crimes, não. Ele era um código também que legislava sobre outras questões. Então, o código ele legislava sobre questões também penais, sobre contratos, juros. Então, o código também legislava sobre as heranças, as profissões, também sobre casamento e até divórcio. Então, o Código de Hammurabi servia para tudo isso, tá? Não era só para as questões penais, para crimes, mas ele legislava, tinha leis aí, ó, também para profissões, casamento, divórcio, né, negócios. Então, era um código muito importante. Esse primeiro império babilônico, ele vai entrar em decadência quando Hammurabi morre, porque ele foi invadido por outros povos, tá? Até ser dominado pelos assírios. Então, o primeiro império babilônico acaba caindo com a morte de Hammurabi e ele vai ser dominado pelos assírios. Então, vocês estão vendo a imagem com detalhes do Código de Hammurabi que mostra a escrita cuneiforme. Essa era a escrita cuneiforme. E aí nós vamos falar dos assírios. Os assírios, por volta de 1300 a.C. a 612 a.C., eles viviam ao norte da Mesopotâmia. E aí, uma característica interessante é que eles criaram um poderoso exército para se defender de constantes invasões. Os assírios, eles já usavam armas de ferro e tinham uma cavalaria muito forte, né? Tinham carros de combate com rodas bem reforçadas. Eles eram guerreiros muito cruéis e eles ficaram conhecidos pela violência. Eles eram muito violentos, então eles massacravam, torturavam os derrotados, eles incendiavam as casas dos derrotados, destruíam as cidades conquistadas. Então, assim, eles ficaram muito conhecidos por serem muito cruéis, tá? Especialmente com as vítimas, mesmo após a derrota, eles não tinham pena das vítimas, né? Eles eram impiedosos, então massacravam, torturavam, queimavam suas casas, destruíam as cidades, então ficaram com essa fama de serem guerreiros muito cruéis. E aí veio a decadência, né? Eles também entraram em decadência, por quê? A decadência do Império Assírio se deu por causa das frequentes rebeliões dos povos conquistados. Então, os próprios povos que eles conquistaram acabaram entrando em rebeliões e isso levou à decadência do Império Assírio. E aí nós temos agora os caldeus. Os caldeus agora se referem ao segundo Império Babilônico. Como eu falei para vocês do primeiro, agora nós vamos falar do segundo Império Babilônico, que durou ali, né, de 612, surgiu de 612 a.C. e foi até 539 a.C. Então, os caldeus eles estabeleceram-se na Babilônia e seu principal rei foi Nabucodonosor. No primeiro Império Babilônico a gente destacou Hammurabi. No segundo Império Babilônico, com os caldeus, né, outros povos aqui, os caldeus, nós destacamos o rei Nabucodonosor. Ele conquistou o reino de Judá e, quando ele conquistou o reino de Judá, ele destruiu o templo de Jerusalém e levou os hebreus. Os hebreus foram levados como cativos. Então, os hebreus moravam ali na região de Judá
os hebreus, que é aquele povo de origem da região de Israel, e foram levados como cativos para a Babilônia. Eles foram levados como escravos. Então, esse episódio ficou conhecido como cativeiro da Babilônia, em 587 a.C., quando o povo hebreu, né, foi cativo durante o reinado do Nabucodonosor, no segundo Império Babilônico. Então, o povo hebreu ficou ali como escravo na região. Neste período, Nabucodonosor ele construiu os jardins suspensos, né, os famosos jardins suspensos. Ele construiu os templos e as muralhas das cidades. Esses jardins suspensos ficaram muito famosos porque tinham espécies de plantas, flores de várias regiões do mundo, então ficou bem famoso, tá? E a Bíblia relata a existência dos jardins suspensos também, certo, gente? A Bíblia fala desses jardins suspensos. E do zigurate. O zigurate era conhecida como Torre de Babel, mas a comprovação da existência desses locais ainda é estudada por pesquisadores. Alguns pesquisadores ainda estudam, né, cientistas, arqueólogos estudam, né, para comprovar a existência desses locais. Porém, são locais que na Bíblia Sagrada são citados, tanto os jardins suspensos como os zigurates. Então, o fim do Segundo Império Babilônico foi causado por problemas internos e também pela expansão dos persas. Então, os persas começaram a lutar, tomar territórios e, sob o comando de Ciro, né, Ciro, que estava como um rei persa, acabou conquistando a região ali dos caldeus, né, do Segundo Império Babilônico. A urbanização. O que se sabe sobre a urbanização nessa região? As cidades de Uruk, Nippur, Eridu, elas se destacam porque são consideradas os primeiros centros urbanos que se tem notícia. Então, essas cidades ficaram famosas por serem consideradas os primeiros centros urbanos, as primeiras cidades que os homens, né, construíram, tá certo, gente? Então, nessas cidades, a arquitetura que se desenvolveu, nós temos a construção de templos, palácios, e uma das principais construções foram os zigurates, tá? O que eram os zigurates? Eram construções com uma base retangular e elas eram feitas com tijolos. Vejam aí, ó, uma imagem, né, de um zigurate. Então, você tem aqui saídas d'água, tem escadas, escada principal, escada secundária, templo central, né? Então, elas eram bem estruturadas e bem subdivididas. Então, assim, o ponto mais alto, né, eles usavam ali como observatório, eles usavam como observatório astronômico, e também para observar as enchentes dos rios, tá certo? Então, era uma região para se observar os astros e as enchentes dos rios. Também, os zigurates eram utilizados como moradia dos sacerdotes, dos funcionários do templo, como celeiro e como oficina de artesãos. Então, o zigurate não tinha uma função, né, única. Ele era usado para uma diversidade de coisas. Então, ele era um observatório astronômico, ele era um local para observar as enchentes dos rios, era utilizado como moradia dos sacerdotes, dos funcionários do templo, como celeiro e oficinas de artesãos. Os palácios e os templos, eles tinham suas paredes embelezadas por esculturas e pinturas que retratavam cenas domésticas, religiosas ou militares. Então, nas paredes, né, você tinha ali cenas do dia a dia, cenas domésticas, cenas religiosas ou cenas militares que, né, embelezavam as paredes dos templos.
Aí a economia na Mesopotâmia, como essa economia girava por ali? A Mesopotâmia, ela vivia basicamente da agricultura. E os principais produtos que eles cultivavam eram o trigo, a cevada e a tâmara. As terras pertenciam ao Estado, tá? As terras eram do Estado. Então, não era de um dono, de uma pessoa, eram do Estado. Então, a pecuária também era praticada, certo? Na pecuária, eles tinham fornecimento de carne, de leite, de lã, e também os animais para puxar os carros e arados, né? Na atividade agrícola. Também eles desenvolveram um artesanato. O artesanato era praticado nas cidades, então você tinha nas cidades os tecelões, os ceramistas, os pedreiros, ourives, e foi a partir da atividade dos artesãos que inúmeros materiais ficaram, né, como possibilidade para a reconstrução da história da Mesopotâmia. Então, o que os artesãos faziam, eles deixaram um legado, eles deixaram materiais, eles deixaram objetos que esses objetos fazem, né? Fizeram e ainda fazem com que os historiadores, arqueólogos possam reconstruir a história da Mesopotâmia. Compra e venda de propriedades. Como é que eles faziam isso? Como é que eles compravam e vendiam? A compra e a venda de casas e terrenos, ele ocorria em várias cidades da Mesopotâmia. As casas, os terrenos também podiam ser uma herança, né? Além de uma herança que o indivíduo poderia receber, ele também poderia comprar propriedades que pertenciam à família dele. Então, se a família dele tivesse alguma propriedade, ele poderia comprar essa propriedade. Selos cilíndricos é outra característica interessante da civilização mesopotâmica. Eles usavam selos para marcar e nomear mercadorias, sacos ou cestos. Os mesopotâmicos, eles criaram os chamados selos cilíndricos. Então, nos selos cilíndricos, você tinha esses modelos aí, gente, que pareciam esses rolinhos, eram esses rolinhos que eles acabavam, né, utilizando para marcar ali, né, as mercadorias, os objetos ali como sacos, cestas. Então, eles podiam ser feitos de vários materiais. Esses selos cilíndricos eram feitos de pedra, cerâmica, vidro, argila, ossos ou até mesmo de metal. E aí, o desenho ele era feito de uma forma que, quando ele fosse prensado sobre uma argila, né, o desenho do selo ficava ali em forma de relevo, como vocês estão vendo aí. Interessante, né? Então, no selo, ele era vazado, né? O desenho ficava vazado. Quando ele passava na argila, ele ficava ali em forma de relevo. Os selos, eles também fornecem aos historiadores e arqueólogos elementos para entender aspectos do cotidiano dos mesopotâmicos. Então, esse selo cilíndrico também foi um achado, né, para os pesquisadores da história da Mesopotâmia, pois eles ajudam a entender alguns aspectos da atividade cotidiana dos povos ali que habitaram a região. Então, é algo muito importante. Então, todo achado arqueológico, todo objeto encontrado, ele serve para ampliar as pesquisas, para entender a sociedade, entender o seu pensamento, ou entender uma atividade que ela praticava. Então, os selos cilíndricos foi realmente um importante achado, né, para que pudesse entender o cotidiano, uma atividade cotidiana dos mesopotâmicos. Certo, galerinha? Então, assim, agradeço a atenção de vocês. Nós vamos ter agora um vídeo para assistir e depois vocês podem acessar a atividade e eu vou liberando aos poucos, como de costume, tá? Agradeço a participação de vocês. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau.